Para transformar nosso pensamento e linguagem no pensamento e na linguagem de Deus, meus irmãos, devemos moldar nossa vida com a oração e a palavra de Deus, até chegarmos ao nível de proclamar a palavra rema da quarta dimensão. Por meio da oração, podemos semear em nosso coração o pensamento positivo. É necessário, porém, orar intensamente. Há quem argumente que a oração não consiste em quantidade, e sim em qualidade. Entretanto, isso não está correto. A oração permite que mantenhamos uma relação mais profunda e estreita com Deus. Alguns oram durante 15 ou 30 minutos, outros oram durante 1 hora. Há aqueles que dedicam mais de 1 hora diária à oração. Podemos fazer uma analogia entre o tempo que alguém dedica à oração e a visão que o profeta Ezequiel teve do rio no templo, em Ezequiel 47. Para os que oram durante 10 minutos por dia, a oração é como a água que chegou ao tornozelo do profeta. Como a graça do Espírito Santo na altura do tornozelo apenas. Não se pode vencer o mundo pela fé. Para os que oram durante 30 minutos por dia, a oração é como a água que na visão chegou ao joelho do profeta. Em comparação com a água que chegou ao tornozelo, esse ponto é mais alto. Mesmo assim, meus irmãos, para aquele que se dedica a esse tempo de oração, é extremamente difícil alcançar o êxito na vida. Para os que oram durante 1 hora diariamente, a oração é como a água que chegou à cintura do profeta Ezequiel. Pode-se dizer que esses se encontram ligados ao poder de Deus. Contudo, os que oram mais de 1 hora diária nadam no rio da graça do Espírito Santo. Se você mergulha nesse rio, vive pelo poder do Espírito Santo. Assim, devemos orar, no mínimo, mais de 1 hora todos os dias. Obviamente, meus irmãos, orar é como trabalhar arduamente, o que não é nada fácil. Além do mais, isso não só implica esforço físico, como também gera um ataque espiritual. O que o diabo mais odeia são as orações dos santos. Por isso ele tenta reduzir o tempo dedicado à oração, pondo diante deles as mais diversas desculpas. Só existe uma forma de enfrentar Satanás, meus irmãos. Orar mais de 1 hora por dia. Determine e pratique. Ore pedindo que você vença o diabo pelo poder de Deus. Desse modo, você experimentará o mundo espiritual da quarta dimensão. Começará a ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, de forma clara, concisa e limpa, e começará a viver pelo poder de Deus. Todo aquele que não vive de acordo com sua fé não passa de pó, por mais que tenha toda a autoridade, poder e glória. Quem não vive edificando justiça em seu coração vive na ilusão. Quem perdeu a justiça não passa de pó, ainda que tenha muitas riquezas. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos semear a palavra de Deus no solo dos nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de semear a semente do pensamento de Deus em nosso coração é semear a palavra de Deus em nosso pensamento. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o pensamento de Deus. Se vestirmos a armadura do pensamento de Deus, poderemos conseguir coisas que jamais imaginaríamos conseguir com a força humana. Se você pedir ao Senhor que lhe dê uma palavra e o Senhor a conceder, milagres ocorrerão. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando nos referimos à palavra, pensamos na Bíblia.
que é o Logos ofertado a todos os homens. É por meio dele que conhecemos Deus e sua graça. Entretanto, existe outro tipo de palavra que nos permite experimentar o mundo espiritual da quarta dimensão, que é a rema. Esta é a palavra que o Espírito Santo inspira especialmente do Logos. A razão por que a palavra rema é importante deve-se ao fato de a palavra que se encontra contida na letra penetrar no pensamento do cristão, apegar-se a ele e operar um milagre. É por isso que se diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou seja, a palavra rema. Qualquer pessoa pode ler o Logos e conhecer Deus e sua graça. Para obter a fé da quarta dimensão, porém é necessário receber a palavra rema, dado por divina inspiração do Espírito Santo. O famoso evangelista e pastor D.L. Moody referiu-se à fé baseada na palavra rema da seguinte maneira: orei durante muito tempo para que Deus me desse fé. Eu aguardava que a fé caísse do céu como uma rajada de vento. Entretanto, a fé não chegava para mim. Até que um dia li Romanos 10:17 que diz: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Percebi que eu estava orando equivocadamente, sem abrir as páginas da Bíblia. A partir daquele instante, passei pela experiência de ver minha fé crescer rapidamente. Além disso, a palavra rema nos ajuda a superar os obstáculos, pois move o mundo espiritual da quarta dimensão. Laura Wilkinson, medalha de ouro na plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, havia sofrido uma fratura na perna direita e seu treinador decidira que não a consideraria para a Olimpíada. Todavia, ao ler Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ela sentiu uma grande inspiração. Tratava-se da palavra rema para a sua vida. Ela meditava e confessava a palavra repetidas vezes durante o dia e deu graças por ela. A palavra rema começou a dominar seus lábios. Laura Wilkinson lia e confessava essa palavra dezenas de vezes ao dia. O segredo da repetição é ouvir a palavra de Deus novamente. O mesmo pensamento de Deus que se lança e volta para nós como bumerangue. Quando escutamos a palavra rema repetidamente, o poder que ela contém transforma nossa mente e nosso corpo. Não se trata de parapsicologia ou controle mental. Trata-se de aplicar o poder do Evangelho à nossa vida. Uma vez que a palavra governa nossa linguagem e sai da boca, volta aos nossos ouvidos, aumenta a fé e opera um milagre. Por meio da confissão de fé, Laura Wilkinson pôde superar a lesão e receber a medalha de ouro. Nem todos experimentaram esse tipo de milagre. Wilkinson teve de orar, clamar e ler a palavra com o propósito de experimentar o mundo da quarta dimensão. Foi nesse percurso que o Espírito Santo lhe deu a palavra rema, e ela creu no plano da quarta dimensão que seria curada de sua lesão. Em consequência, pôde participar dos Jogos Olímpicos e ganhou a medalha de ouro, tal como havia pensado e confessado. O poder que transforma vidas por meio da quarta dimensão manifesta-se quando recebemos e confessamos a palavra rema. É fundamental semear a palavra de Deus em nosso coração. A palavra ganha novamente vida quando nós aceitamos a palavra de Deus com a palavra rema em nossa mente. A palavra opera ativamente em nossa mente e dessa maneira governa a nossa vida. A confissão tem influência positiva sobre nosso futuro e nos guia para uma vida de bênção. A boca fala do que o homem guarda em seu coração. Tanto é assim que quando ouvimos uma pessoa falar,
podemos prever como será sua vida no futuro. Isso se deve ao fato de a vida depender da maneira de pensar e de a boca ser o reflexo do que se guarda no coração. Acima de tudo, o cristão deve crer que Jesus Cristo é o dono de seus pensamentos e permitir que seus pensamentos e linguagem permaneçam debaixo da influência do Senhor. Essa é a chave pelo qual se alcançará o êxito mediante a espiritualidade da quarta dimensão. É preciso desenvolver uma linguagem da quarta dimensão por meio do pensamento. A palavra pronunciada tem o poder de atar e desatar a vida. No entanto, a maneira de pensar é o que dá forma e cor às palavras. Portanto, os simples fatos de perguntar o que você pensa é importante. Os lábios falam do que a pessoa pensa, e o que se fala com os lábios muda o futuro da vida. Portanto, devemos submeter a forma de pensar com o objetivo de proclamar a linguagem da quarta dimensão. Na vida de Davi, podemos observar que a linguagem da quarta dimensão provém da maneira de pensar. O homem foi criado para falar o que pensa. Portanto, deve encher sua mente de arrependimento, de identidade e da vitória da cruz. É nesse nível que você pode orar e proclamar a palavra rema.